Abrir na primeira carta aos Coríntios, nós estamos fazendo exposição corrente dessa carta e estamos chegando ao fim. Estamos no capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 ao 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Vamos até o 6. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Até aqui. Vamos orar. Senhor, pedimos-te que tu nos abençoes e tenhas misericórdia de nós. Ó Senhor, estamos reunidos aqui como igreja. Viemos para prestar o culto que é devido a ti no dia do Senhor. Solene convocação dos presbíteros. E agora, Senhor, depois de orarmos, fazemos leituras da tua palavra santa, como tu ordenas que assim seja, cantar salmos no culto público. Chegou o momento da sublime pregação da tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, como ansiamos, anelamos e aguardamos este momento para que tu fales ao nosso coração, porque é este o momento em que supres a nossa necessidade, em que vens de encontro aos nossos problemas, dificuldades, carências. Ó Senhor, então manifesta o teu poder, que seja Cristo mesmo falando ao nosso coração. Senhor, queremos orar e pedir que tu abençoes esta igreja. Tu sabes, ó Deus, nossa proposta, nosso desejo é de fazer tudo conforme a tua palavra, Senhor. Um culto simples, e de andarmos em santidade e pureza diante do Senhor, de darmos testemunho do teu amor, Senhor, através da pregação do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, tem compaixão desta pequenina igreja. Nós estamos precisando de um local. Ó Deus, tem compaixão de nós. Nós temos poucos recursos, mas o Senhor é rico. O Senhor tem toda a riqueza em glória. Nada é impossível para o Senhor. Nossos olhos estão postos em ti, Senhor, e esperando do Senhor uma manifestação graciosa, poderosa, sobrenatural, de modo a nos suprir nessa necessidade, Senhor. Tenha misericórdia. Queremos pedir, Senhor, que tu olhes para aqueles que estão fracos na fé, debilitados. Tem misericórdia dos que corriam bem, mas de ti longe agora vão.
Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, dos irmãos que estão faltando, que não estão vindo, não estão conseguindo vencer e voltar para adorar ao Senhor e se reunir com o teu povo e receber o alimento da tua palavra. Eles estão vulneráveis, Senhor, nos becos e valados e cercados por lobos devoradores. Tem misericórdia. Quero orar também, pedir pelos que estão enfermos. Tem misericórdia em nome de Jesus. Senhor, de modo especial, quero colocar nossa irmã Edna, irmã da nossa irmã Eucilene, que está, Senhor Deus, internada em estado grave, precisando, carecendo muito da intervenção, do teu amor, da tua graça sobre a sua vida, meu Deus. Nós pedimos pela sua vida, pedimos saúde, pedimos que tu a cures, Senhor. Deixamos diante do Senhor esta súplica, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Mas, Senhor, nos submetemos à tua vontade soberana. Senhor, abençoa seu coração, oh Deus, que tu possas enchê-lo de consolação, de graça, de gozo no Espírito Santo, Senhor, como prometes na tua palavra. Tem misericórdia com sua família que está ali também sofrendo. Tem compaixão em nome de Jesus. E dos demais enfermos, ó Deus, da nossa igreja, estende a tua mão, Nilda, pedimos que o Senhor tenha compaixão, esteja com ela, Senhor. Graças te damos por Wilma, sua melhora tão considerável e maravilhosa. Abençoa nosso irmão presbítero Francisco, que tu possas estender a tua mão sobre ele, Senhor, e abençoá-lo ricamente e fortalecer, Senhor Deus, os seus músculos, os seus nervos, em nome de Jesus. Ó Deus, para que ele possa te servir. Ó Deus, tem misericórdia ser com ele. Senhor, abençoa os lares que estão com dificuldades e problemas. O Senhor bem sabe quais são. Estende a tua mão e abençoa, repreende o inimigo das nossas almas. Certamente ele está por detrás tentando destruir os lares, mas, Senhor, cerca os lares da tua igreja, Senhor, com tua proteção divina. Tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Pedimos que tu abençoes os nossos irmãos que vão se casar e que estão se preparando para este momento, este enlace matrimonial, Senhor, conforme tu ordenas na tua palavra. Abençoa, Senhor, Aslan e Érica, que estão para se casar agora, nesta próxima semana. Guarda-os, abençoa-os, estende a tua mão favoravelmente e, Senhor, abençoa ricamente. Tem compaixão. A Priscila e Arlisson também, tem misericórdia, abençoa. E João e Trícia, com teu poder e com tua graça, nós colocamos diante do Senhor estes casais, pedindo que tu cerques com a tua bênção. Deus, oramos agradecidos, pedindo estas coisas e agradecendo, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, nós vimos que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta. Vimos as suas preocupações, porque os problemas eram grandes, sérios, envolvendo aquela comunidade, aquela igreja, a igreja de Corinto, que ele amava muito, fruto das suas entranhas, do seu labor, de muita oração e lágrimas. E então ele não queria de modo algum virar as costas e simplesmente dizer: esse pessoal é problemático, deixa para lá. Não, ele escreve a carta, ele recebe as informações e ele procura tratar dos problemas à luz da palavra de Deus, da orientação e da sabedoria que vem do alto, e trazer o caminho, a correção, o caminho certo, conforme Deus quer. E nós temos aprendido muito com esta carta. Agora, no final, ele se lembra de um compromisso que ele havia firmado com os demais apóstolos em Jerusalém, com os santos em Jerusalém. Vejam, meus irmãos, que
o apóstolo Paulo, não obstante todo o problema daquela igreja, ele de modo algum omite ou pensa que a igreja não estaria em condições de participar deste ministério e deste ato de amor, ofertando para o benefício daqueles irmãos lá de Jerusalém, né? Poderíamos pensar que ele pensasse assim: olha, esse pessoal está tão confuso, tão cheio de problemas, eles têm que resolver os seus problemas, eles não estão em condições de participar de ministério algum, de dar oferta nenhuma. Mas não, ele pensa nesse compromisso e não furta de forma alguma esses irmãos da igreja de Corinto de participarem, de terem esta graça. Eu penso que o apóstolo estava pensando nisso como um remédio, como uma forma de Deus olhar para eles com graça e com misericórdia. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, é o Senhor quem diz: dai, dar-se-vos-á. Então, quando nós participamos, dando, certamente bênçãos virão, não só materiais. Nós tivemos a oportunidade de no domingo passado falar sobre a bênção de ser fiel no dízimo, e que Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. E aí mostramos que não é só de caráter material, mas também espiritual, que bênçãos espirituais viriam sobre a casa, sobre os filhos, no coração e a vida das pessoas. Deus iria abençoar, de modo que o apóstolo Paulo pensou: olha, deixa esse pessoal ofertar, porque fazendo isso, Deus vai olhar com graça para com eles e ajudá-los nesses problemas, inclusive abençoá-los como igreja, se eles participarem das necessidades dos santos. São parentes, nós recebemos um apelo, nem falamos isso para a igreja, mas uma igreja do nosso presbitério, pobrezinha, estava também adquirindo uma propriedade, é claro, dentro das condições dela, e conseguiu também um empréstimo da junta, mas faltava R$6.000 que precisavam dar aquela semana. E então nós recebemos um apelo desta igreja para que pudéssemos emprestar estes R$6.000. Então nós pensamos, meu Deus, a gente também está precisando tanto, né? É pouco, mas R$6.000, nós também estamos nessa luta de comprar uma propriedade, uma casa. O que é que a gente faz? Então, geralmente, olha, não podemos, porque nós também estamos na mesma luta aí, não vamos dar. Mas não foi assim que pensamos. Nós pensamos, sabe uma coisa? Vamos dar. Porque é dando que nós recebemos. Se nós estamos precisando, aí é que devemos dar. Nós ensinamos assim para as pessoas. Geralmente as pessoas falam: olha, eu estou passando dificuldade, não vou poder dar o meu dízimo. Lê do engano. Aí é que você precisa dar. Porque essa é a maneira de Deus abençoar. É assim que Ele nos desafia. E o conselho resolveu então e aprovou, e nós emprestamos os R$6.000 para esta igreja, nossa irmã, que estava neste aperto e nesta necessidade. Agora nós estamos no aperto e necessidade, mas estamos confiando que Deus há de olhar para nós com graça e misericórdia, já que o nosso coração se moveu em caridade para com esta igreja irmã. Então veja que o apóstolo vê como uma boa oportunidade de bênção para esta igreja confusa, problemática e tão necessitada e carente da graça de Deus, para encontrar a correção e voltar ao caminho conforme agrada a Deus. Que eles contribuam, participem desta contribuição. Agora, o
o apóstolo coloca um adendo absolutamente importante e essencial em se tratando de finanças na igreja. Veja, ele diz no verso 3: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Veja, como devemos tratar as finanças da igreja? Como devemos tratar os dízimos, as ofertas que são trazidas com temor pelo povo de Deus e são consagradas solenemente em oração do nosso culto? Ah, meus irmãos, com toda fidelidade, transparência, responsabilidade. Veja, homens seriam indicados por eles, certamente idôneos, da maior responsabilidade, lisura, confiáveis, para levar esta oferta. E o apóstolo disse: se for necessário, eu mesmo, pessoalmente, irei com eles. Eles podem ir com uma carta minha, mas se vocês acharem por bem, eu irei. De modo que todo cuidado, responsabilidade, esteja envolvido no trato destas ofertas que serão conduzidas e levadas a Jerusalém. Meus irmãos, graças a Deus, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja séria com relação a esta questão financeira. Nós, pela nossa Constituição, elegemos um tesoureiro. Sempre o Conselho elege anualmente um tesoureiro. Esse tesoureiro deve apresentar mensalmente ou bimensalmente um pequeno balancete de como estão as finanças, para que o Conselho possa examinar esse relatório e aprovar. Mas o mais importante é que anualmente o Conselho elege uma comissão de exame de contas. Esta comissão é de irmãos da igreja, habilidosos da área de finanças, obviamente, e que recebem das mãos do tesoureiro as contas, isto é, as notas fiscais, tudo o que foi gasto está em notas fiscais, recibos que são assinados quando se dá o dinheiro para o preletor que vem, ou assistência que se dá, tudo é devidamente anotado em uma pasta que se entrega a esta comissão. Esta comissão se reúne e passa vistas, conferindo todos os gastos com as devidas notas e recibos, e presta um relatório ao Conselho. Então as pastas vêm para o Conselho e o relatório da comissão. Conferimos as notas, os gastos e tal. Se houver alguma dúvida, alguma coisa, a comissão coloca as dúvidas para o tesoureiro responder. E assim, depois de tudo verificado, o Conselho então aprova o relatório da comissão de exame de contas. Eu estou dizendo isso para os irmãos perceberem que o dízimo e as ofertas que são trazidas a esta igreja são tratadas assim, segundo a nossa Constituição. E a Constituição determinou assim porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que devemos tratar com responsabilidade as ofertas que são levantadas. E dízimos, eles são santos, pertencem ao Senhor. Os gastos, com todo critério, são tomados no Conselho decisões com relação a como aplicar este recurso, visando o bem do reino de Deus, da igreja,
do culto e, evidentemente, do progresso da evangelização e da obra missionária. Então, meus irmãos, nós vemos que os crentes são comunicados por esta carta, através do apóstolo Paulo, que a oferta deles será tratada com a maior lisura, transparência e responsabilidade, e que será confiada a homens idôneos e se for necessário, o próprio apóstolo, para que elas cheguem ao seu destino, realizem o seu propósito de aliviar o sofrimento dos santos da Judéia. O primeiro ponto que vemos aqui é a lisura, transparência e responsabilidade no trato com o dinheiro do Senhor. No verso 5 nós lemos assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser, verso 6, que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Meus irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo deixando transparecer sua imensa preocupação com as igrejas. Ele queria retornar, mas queria passar pela Macedônia. Onde é que ele estaria? Alguns pensam que talvez ele estivesse escrevendo esta carta de Filipos. Mas para chegar aonde a igreja da Macedônia de Filipos, ele teria que passar por regiões montanhosas. E depois nós temos outras pistas, em outros textos, que mostram que de fato ele se encontrava na Ásia. Ele se encontrava de fato na igreja de Éfeso. Ele estava em Éfeso, mais precisamente. Então ele de Éfeso poderia navegar tranquilamente para chegar à Macedônia. Ele queria estar lá, visitar esta igreja, fortalecê-la, tomar conhecimento dos problemas, ajudar a igreja da Macedônia. Depois ele queria voltar lá para Corinto e demorar mais. Veja, ele diz no verso 6, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. A dedicação do apóstolo, o seu amor para com a igreja, o afeto, a preocupação espiritual do apóstolo, mostra, meus irmãos, como Deus havia preparado o seu coração para esse ministério tão extraordinário e maravilhoso, de plantar igrejas e de ajudá-las. Eu penso que isso mostra também para nós como devemos ter uma visão mais abrangente do reino de Deus. A nossa tendência é colocarmos nossa atenção em nossa igreja e nos esquecemos de outras igrejas. E se não cuidarmos, vamos ainda entrar num tipo de competição. A gente diz assim: olha, a igreja lá está passando problema. Nossa, não, estamos melhorando. Nós estamos crescendo mais, está mais cheio do que a igreja de lá. Quer dizer, daqui a pouco nós estamos entrando num esquema de competição que é absolutamente carnal e que não agrada a Deus de forma alguma. Porque, meus irmãos, igrejas locais, elas fazem parte da igreja de Cristo. E nós somos um só corpo, e nós devemos ter no coração a preocupação de amor para com outras igrejas. Devemos orar mais por outras igrejas. Geralmente nós, por exemplo, pensamos na igreja memorial, de onde viemos, nossa igreja mãe. E pensamos que nós saímos de lá porque, afinal de contas, eles não quiseram caminhar conosco mais na reforma como era necessário.
E parece que ficamos assim numa espécie de ressentimento, porque não quiseram caminhar conosco até onde nós estamos. Mas, meus irmãos, não é assim. Este não é espírito que Deus quer que nós tenhamos. Nós devemos amar aquela igreja, orar por ela, e pedir que Deus abençoe seu pastor, os presbíteros que ali estão, a obra de Deus, a vida espiritual dos crentes, que Deus supra as necessidades daquela igreja e aumente a visão para a obra missionária, para buscar o culto que agrada a Deus, e dobrar os joelhos, orar, chorar em favor daqueles irmãos, e assim as outras igrejas do presbitério, e não só do presbitério, a igreja presbiteriana do Brasil, mas não só a igreja presbiteriana do Brasil, as igrejas evangélicas que são verdadeiramente evangélicas, comprometidas com o Senhor, algumas mais puras, outras menos puras, mas devem ser objetos do nosso amor e da nossa preocupação. O apóstolo tinha esta visão do reino de Deus, e ele tinha preocupações, e orava, e queria visitá-las para fortalecê-las. E eu acho que, não tenha dúvida, isto é para nós um exemplo de como Deus quer que nós vejamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e possamos ter este tipo de preocupação com a igreja do Senhor, e orar mais pelas igrejas para que sejam fortalecidas na fé, para que Deus avive a sua igreja, desperte a sua igreja, para que Deus mande um avivamento dos céus para visitar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a reforma avance, para que a palavra de Deus tenha primazia e Cristo seja glorificado, o erro seja tirado, e os irmãos possam viver a vida que agrada a Deus, que possam honrar e dignificar o seu nome. Essa era a preocupação do apóstolo, e ao dizer isso, que ele queria passar pela Macedônia, ele mostra esta preocupação e amor também pelos coríntios, que queria ficar mais lá. Certamente ele estava vendo que esta era uma igreja carente e que precisava mais da sua presença, mais da sua assistência. Nós temos uma tendência carnal. Quando as pessoas são problemáticas, o que a gente mais quer, eu vou dizer como pastor, viu? Quando os crentes são problemáticos, é uma confissão de pastor aqui, de pecado de pastor, a gente fica querendo que aquela pessoa saia da igreja ou peça transferência para ir para outra igreja. Evidentemente que não é assim. É aí que aquela pessoa precisa do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa atenção. Quando a pessoa sai e foi problemática, puxa, demorou, mas está errado, né? Nós precisamos mudar essa mentalidade. O apóstolo Paulo queria voltar, queria estar em Corinto, e se você perceber, ele foi destratado, desconsiderado, desacreditado como um apóstolo, ele foi ofendido. Ele tinha todas as razões para dizer: olha, fiquem aí vocês com seus apóstolos, já que vocês me desprezaram. Disse: não, eu quero estar, eu quero ficar mais tempo, eu quero me demorar mais convosco, quem sabe passar o inverno, e que vocês me encaminhem para o trabalho que eu tenho que fazer. Meus irmãos, esse amor de Deus, gracioso, longânimo, que nós precisamos aprender tão longe.
Estamos longe. Eu fico pensando nos irmãos que não estão vindo. Esses dias eu estava orando, senti um aperto no meu coração por irmãos que não estão vindo, e que a tendência da gente é dizer: bom, não quer vir, deixa para lá, né? Não quer vir mais, não está certo. Eu tenho que visitar, eu tenho que buscar. Eu estava lendo a Peregrina, sempre estou falando do peregrino e da peregrina. E então tem a figura do temeroso e do vacilante. Então, o temeroso, ele não se acha digno, ele ficou um tempão à porta do caminho, sem coragem de bater, e só pensava: ele não vai me aceitar, ele não vai me aceitar, eu sou tão indigno, ele não vai me aceitar. Todos passavam e ele ali parado à porta, agachado, acabrunhado, sem coragem de bater. Até que, muita insistência, alguém mesmo abriu a porta de dentro e disse: por que você está aí? Por que você não vem? Ele disse: eu não sei, eu acho que não vou ser aceito. Não, ele está de braços abertos, venha. E insiste, até que praticamente o empurra para dentro da porta. E a figura do vacilante é alguém que vai no caminho como peregrino, com uma muleta, com muita dificuldade, e cai, e levanta e cai. E quando o grupo está para sair, ele diz assim: vão vocês na frente, eu vou atrapalhar vocês, porque com esta muleta eu vou atrasar a viagem de vocês. E grande coração diz: não, você tem que ir conosco, nós vamos lhe ajudar, se for preciso carregar, nós carregamos você. Todos eram crentes, o temeroso, o vacilante. E a gente precisa entender que há irmãos que lutam com mais dificuldade, têm mais dificuldade. Alguns estão crentes, mas com muleta. Outros temerosos, vacilantes. E nós temos que ajudá-los. Eu decidi no meu coração: não, Senhor, não vou deixar para trás, eu vou buscar. Me ajuda. Quero visitar, quero buscar, trazê-los de volta. Não posso deixá-los. São vacilantes, são temerosos, mas são do Senhor. Eu preciso buscá-los. Então penso que esse era o coração do apóstolo para com essa igreja tão problemática, mas para com todas as igrejas. E nós precisamos ter esse mesmo coração, porque esse é o coração de Deus. No verso 6 que nós lemos, ele diz assim: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passo o inverno, não, verso 7, desculpe. A frase que eu quero aqui destacar está no verso 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Essa expressão, se o Senhor o permitir. Veja, meus irmãos,
que o apóstolo tenha plena consciência de que não é ele quem determina as suas ações, mesmo ministeriais. Ele sabe que Deus é soberano, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e que é se o Senhor permitir. Esta expressão mostra, meus irmãos, como nós devemos agir. Hoje pela manhã, o irmão presbítero disse assim: nós vamos continuar o nosso estudo no próximo domingo, se o Senhor me deixar vivo, se eu estiver vivo. Está certo, se o Senhor permitir, porque é assim que devemos fazer. Veja o que diz Tiago, nos ensina lá no capítulo 4, versículo 13. É uma coisa que nós precisamos ter em mente. Tiago 4,13: atendei agora por vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E veja o contrário que é: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, o que a palavra de Deus instrui é que, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se Deus quiser, e sempre entender que a vontade do Senhor é a que vai prevalecer, não é a nossa. É Ele quem ordena o nosso caminho. É assim, meus irmãos, que nós cremos na doutrina da soberania de Deus, na soberania da santa providência de Deus. Ele quem opera todas as coisas. Ele inclusive usa as nossas falhas, nossas fraquezas. Ele usa soberanamente para realizar seus eternos propósitos. Deus é soberano. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Como é precioso nós nos submetemos humildemente a esta doutrina soberana de Deus. É a doutrina que traz tranquilidade ao coração, sossego à nossa alma e segurança. Que Deus, por sua graça e misericórdia, possa nos conduzir nesse caminho. É o caminho de Cristo, o caminho da obediência, o caminho de quem se entregou nas mãos do Pai para fazer a vontade dele. E se for assim, nós podemos ter certeza que o Senhor nos conduzirá em triunfo em Cristo Jesus, sempre. Eu sei que não é fácil, nós somos teimosos, porque o nosso coração é corrupto. Nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Nós somos tão soberbos que chegamos a pensar, no fundo, que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Que nós somos mais sábios do que Deus. E isso é ofensivo a Deus. É soberba e pecado. Arrogância. Então, que Deus nos ensine esse caminho da humildade, de nos submetermos à vontade do Senhor, como o apóstolo compreendia, entendia e se submeteu. Aqueles que estão conosco, que ainda não entregaram sua vida a Cristo, eu quero dizer uma palavra para você. Enquanto você não fizer isso, você está vivendo na sua arrogância.
É você quem dirige a sua vida. Você não quer ceder o timão do seu barco para o capitão por excelência, que é Cristo. Tem muita gente que quer Cristo não como capitão, mas como um bom marinheiro forte que possa ajudar aí na hora que as ondas ficarem mais bravias e precisar remar e tudo. Mas ele quer estar no timão. Quer Cristo como um marinheiro forte para remar. Não é assim. Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele é o Senhor. Ele é o Rei soberano. E se você entregar o timão, pode ter certeza, Ele vai conduzir o seu barco a um porto seguro e de salvação. Ninguém mais pode perdoar os pecados. Ninguém mais pode acalmar a tempestade. Ninguém mais pode assegurar para você vida eterna. Só Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em